Segundo de Crônicas, capítulo 28. Acaz reina em Judá. Acaz tinha 20 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 16 anos. Ao contrário do seu antepassado Davi, não fez o que era certo aos olhos do Senhor. Em vez disso, seguiu o exemplo dos reis de Israel. Fez ídolos de metal para adorar Baal, queimou incenso no vale de Ben-Hinom e chegou a sacrificar os próprios filhos no fogo. Desse modo, seguiu as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado da terra diante dos israelitas. Ofereceu sacrifícios e queimou incenso nos santuários idólatras, nos montes e debaixo de toda a árvore verdejante. Por isso, o Senhor, seu Deus, entregou Acaz nas mãos do rei da Síria, que o derrotou e levou muitos do seu povo para o exílio em Damasco. Também o entregou nas mãos do rei de Israel, que derrotou Acaz e matou muitos dos seus soldados. Em um só dia, Peca, filho de Remalias, matou 120.000 soldados de Judá, todos guerreiros experientes, pois haviam abandonado o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Então, Zicri, um guerreiro de Efraim, matou Maazéias, filho do rei, Azaricão, oficial encarregado do palácio do rei, e Elcana, o segundo no comando depois do rei. Os soldados de Israel capturaram 200.000 mulheres e crianças de Judá e tomaram enormes quantidades de despojos que levaram para Samaria. Oded, profeta do Senhor, estava em Samaria quando o exército de Israel voltou. Saiu ao encontro deles e lhes disse: O Senhor, o Deus dos seus antepassados, está virado com Judá e o entregou em suas mãos. Mas vocês foram longe demais e o mataram com fúria que chegou até os céus. Agora pretendem escravizar esse povo de Judá e de Jerusalém. E quanto aos seus próprios pecados contra o Senhor, seu Deus, ouçam-me e mandem de volta esses prisioneiros que vocês capturaram, pois são seus parentes. Tenham cuidado, pois a ira ardente do Senhor se voltou contra vocês. Então, alguns dos líderes de Israel, Azarias, filho de Joanã, Berequias, filho de Mesilemote, Zeiquias, filho de Salum, e Amasa, filho de Adlai, confrontaram os homens que voltavam da batalha. Não tragam os prisioneiros para cá, disseram. Se o fizerem, aumentaremos os nossos pecados e a nossa culpa diante do Senhor. A nossa culpa já é grande e a ira ardente do Senhor se voltou contra Israel. Então, os guerreiros libertaram os prisioneiros e colocaram os despojos diante dos líderes do povo. Os 4 homens já mencionados por nome vieram à frente e deram roupas dos despojos aos presos que estavam nus. Vestiram-nos, deram-lhes sandálias, providenciaram comida e bebida para eles e aplicaram bálsamo sobre os seus ferimentos. Puseram sobre jumentos aqueles que estavam fracos e levaram todos os prisioneiros de volta para o seu povo em Jericó, a cidade das palmeiras. Depois voltaram para Samaria. Acaz fecha o templo. Nessa época, o rei Acaz pediu ajuda ao rei da Assíria. Os exércitos de Edom tinham invadido Judá outra vez e levado prisioneiros. Os filisteus haviam atacado cidades nas colinas de Judá e no Negueb. Conquistaram e ocuparam Bet-Semes, Aijalon e Gederote, além de Socó, Timna e Gimzu, com os seus povoados. O Senhor humilhou Judá por causa de Acaz, rei de Judá,
pois ele havia incentivado o povo a pecar e havia sido inteiramente infiel ao Senhor. Quando Tiglat-Pileser, rei da Assíria, chegou, atacou Acaz, em vez de ajudá-lo. Acaz tomou objetos de valor do templo do Senhor, do palácio real e das casas dos seus oficiais e os entregou ao rei da Assíria como tributo, mas de nada adiantou. Mesmo nesse tempo de grande dificuldade, o rei Acaz foi ainda mais infiel ao Senhor. Ofereceu sacrifícios aos deuses de Damasco que o haviam derrotado, pois disse: visto que esses deuses ajudaram o rei da Síria, também me ajudarão, se eu lhes oferecer sacrifícios. Em vez disso, porém, eles foram a causa da sua ruína e da ruína de todo o Judá. Acaz pegou os utensílios do templo de Deus e os despedaçou. Trancou as portas do templo do Senhor para que ninguém pudesse adorar ali e fez altares idólatras em cada esquina de Jerusalém. Colocou santuários idólatras em todas as cidades de Judá para queimar incenso a outros deuses. Com isso, provocou a ira do Senhor, o Deus dos seus antepassados. Os demais acontecimentos do reinado de Acaz e tudo o que ele fez, do início ao fim, estão registados no livro dos reis de Judá e de Israel. Quando Acaz morreu e se reuniu aos seus antepassados, foi sepultado em Jerusalém, mas não no cemitério dos reis de Judá. O seu filho Ezequias foi seu sucessor. Capítulo 29. Ezequias reina em Judá. Ezequias tinha 25 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 29 anos. A sua mãe se chamava Abia e era filha de Zacarias. Fez o que era certo aos olhos do Senhor, como seu antepassado Davi. Ezequias reabre o templo. Logo no primeiro mês do primeiro ano do seu reinado, Ezequias reabriu as portas do templo do Senhor e as consertou. Mandou chamar os sacerdotes e os levitas para se encontrarem com ele na praça do lado leste do templo. Ouçam-me, levitas, disse ele. Purifiquem-se e purifiquem o templo do Senhor, o Deus dos seus antepassados. Removam do santuário todos os objetos impuros. Os nossos antepassados foram infiéis e fizeram o que era mau aos olhos do Senhor nosso Deus. Abandonaram o Senhor e o seu lugar de habitação, deram as costas para ele. Também fecharam as portas da sala de entrada do templo e apagaram as lâmpadas. Deixaram de queimar incenso e de apresentar holocaustos no santuário do Deus de Israel. Por isso, a ira do Senhor veio sobre Judá e sobre Jerusalém. Ele fez deles objeto de espanto, horror e zombaria, como vocês veem com os próprios olhos. Por causa disso, os nossos pais foram mortos pela espada, e os nossos filhos, filhas e esposas foram capturados. Agora, porém, farei uma aliança com o Senhor, o Deus de Israel, para que a sua ira ardente se afaste de nós. Meus filhos, não sejam mais negligentes quanto aos seus deveres. O Senhor os escolheu para estarem diante dele, para o servirem, para dirigirem o povo no culto e para lhe queimarem incenso. Os levitas que começaram a trabalhar de imediato foram: do clã de Coate, Maate, filho de Amazai, e Joel, filho de Azarias. Do clã de Merari, Quis, filho de Abdi, e Azarias, filho de Jealelel. Do clã de Gerson, Joá, filho de Zima, e Eden, filho de Joá. Da família de Elisafã, Sinri e
Jeuel. Da família de Asaf, Zacarias e Matanias. Da família de Emã, Jeuel e Simei. Da família de Jedutum, Semaías e Uziel. Esses homens reuniram os seus parentes levitas e todos se purificaram. Em seguida, começaram a purificar o templo do Senhor, obedecendo às ordens do rei, de acordo com as instruções do Senhor. Os sacerdotes foram até o interior do templo do Senhor para purificá-lo e trouxeram para fora, ao pátio do templo, todas as coisas impuras que encontraram. Os levitas a levaram dali para o vale de Cedron. Começaram o trabalho no primeiro dia do primeiro mês e em 8 dias haviam chegado à sala de entrada do templo do Senhor. Depois levaram 8 dias para purificar o templo do Senhor, de modo que todo o trabalho foi completado em 16 dias. A rededicação do templo. Então os levitas foram ao rei Ezequias e lhe relataram: Purificamos todo o templo do Senhor, o altar de holocaustos com todos os seus utensílios e a mesa dos pães da presença com todos os seus utensílios. Recuperamos todos os objetos que o rei Acaz jogou fora quando foi infiel e fechou o templo. Agora estão diante do altar do Senhor, purificados e prontos para uso. Logo cedo, na manhã seguinte, o rei Ezequias reuniu os líderes da cidade e subiu ao templo do Senhor. Trouxeram 7 novilhos, 7 carneiros e 7 cordeiros como holocausto, e 7 bodes como oferta pelo pecado, em favor do reino, do templo e de Judá. O rei ordenou que os sacerdotes, descendentes de Arão, sacrificassem os animais no altar do Senhor. Os sacerdotes abateram os novilhos, pegaram o sangue e o aspergiram no altar. Em seguida, abateram os carneiros e aspergiram o sangue sobre o altar. Por fim, fizeram o mesmo com os cordeiros. Os bodes para a oferta pelo pecado foram levados para diante do rei e da comunidade, que impuseram as mãos sobre eles. Depois disso, os sacerdotes abateram os bodes como oferta pelo pecado e aspergiram o sangue sobre o altar para fazer expiação pelos pecados de todo o Israel. O rei havia ordenado que o holocausto e a oferta pelo pecado fossem apresentados em favor de todo o Israel. O rei Ezequias colocou os levitas no templo do Senhor com símbolos, harpas e liras. Ele obedeceu a todas as instruções que o Senhor tinha dado ao rei Davi por meio de Gade, o vidente do rei, e por meio do profeta Natã. Os levitas tomaram os seus lugares com os instrumentos musicais de Davi, e os sacerdotes tomaram os seus lugares com as trombetas. Ezequias ordenou que o holocausto fosse oferecido sobre o altar. Enquanto o sacrifício era oferecido, tiveram início os cânticos de louvor ao Senhor, acompanhados das trombetas e dos outros instrumentos musicais de Davi, rei de Israel. Toda a comunidade adorou ao som dos cânticos dos músicos e do toque das trombetas, até que terminaram todos os holocaustos. Em seguida, o rei e todos ali presentes se prostraram em adoração. O rei Ezequias e os oficiais ordenaram aos levitas que louvassem o Senhor com os cânticos escritos por Davi e pelo vidente Asaf. Eles o louvaram com alegria e se prostraram em adoração. Então Ezequias declarou: Agora que vocês se consagraram ao Senhor, tragam os seus sacrifícios e ofertas de gratidão ao templo do Senhor. E a comunidade
trouxe sacrifícios e ofertas de gratidão. E alguns, voluntariamente, também trouxeram holocaustos. No total, a comunidade ofereceu ao Senhor 70 novilhos, 100 carneiros e 200 cordeiros como holocaustos. Também trouxeram 600 bois e 3.000 ovelhas como ofertas consagradas. Não havia, porém, sacerdotes em número suficiente para preparar todos os holocaustos. Então, os seus parentes, os levitas, os ajudaram até que o trabalho fosse concluído e mais sacerdotes fossem purificados, pois os levitas haviam respondido mais depressa que os sacerdotes à ordem para se purificarem. Houve grande quantidade de holocaustos, além das ofertas derramadas que os acompanhavam e da gordura das muitas ofertas de paz. Assim, o templo do Senhor foi restaurado para o culto. Ezequias e todo o povo se alegraram com o que Deus havia feito pelo povo, pois tudo foi realizado sem demora. Capítulo 30. Preparativos para a Páscoa. O rei Ezequias enviou uma mensagem a todo o Israel e Judá e escreveu cartas para o povo de Efraim e Manassés. Convidou todos a virem ao templo do Senhor em Jerusalém para celebrar a Páscoa do Senhor, o Deus de Israel. O rei, seus oficiais e toda a comunidade de Jerusalém decidiram celebrar a Páscoa um mês depois da data estabelecida. Não conseguiram celebrá-la na data prescrita, porque não havia como purificar sacerdotes em número suficiente até esse dia, e o povo ainda não tinha se reunido em Jerusalém. Esse plano para celebrar a Páscoa pareceu bom ao rei e a toda a comunidade. Assim, fizeram uma proclamação em todo o Israel, desde Berseba ao sul até Dan ao norte, convidando todos a virem a Jerusalém para celebrar a Páscoa do Senhor, o Deus de Israel. Fazia tempo que essa festa não era celebrada por um grande número de pessoas, como a lei exigia. Por ordem do rei, mensageiros foram enviados a todo Israel e Judá. Levavam cartas que diziam: Ó israelitas, voltem para o Senhor, o Deus de Abraão, Isaque e Israel, para que ele se volte para nós, os poucos que sobrevivemos à conquista pelos reis assírios. Não sejam como os seus antepassados e parentes que foram infiéis ao Senhor, o Deus dos seus antepassados, e se tornaram objeto de desprezo, como vocês mesmos podem ver. Não sejam teimosos como eles foram, mas submetam-se ao Senhor. Venham a este templo que Ele consagrou para sempre. Adorem o Senhor, seu Deus, para que a sua ira ardente se desvie de vocês. Pois, se voltarem para o Senhor, os seus parentes e os seus filhos serão tratados com bondade por aqueles que os capturaram e voltarão a esta terra, pois o Senhor, o seu Deus, é cheio de graça e compaixão. Não os rejeitará se voltarem para Ele. A celebração da Páscoa. Os mensageiros foram de cidade em cidade, em Efraim e Manassés, e até o território de Zebulon, mas a maioria do povo riu e zombou deles. Contudo, alguns de Asser, Manassés e Zebulon se humilharam e vieram a Jerusalém. Ao mesmo tempo, a mão de Deus estava sobre o povo da terra de Judá, dando-lhes um só coração, para obedecer às ordens do rei e dos seus oficiais, conforme a palavra do Senhor. Assim, uma grande multidão se reuniu em Jerusalém no 2º mês, para comemorar a festa dos pães sem fermento. Começaram a trabalhar e removeram os santuários idólatras de Jerusalém. Também removeram todos os altares de incenso e os jogaram
no vale de Cedron. No 14º dia do 2º mês, o povo abateu o cordeiro pascal. Isso deixou os sacerdotes e levitas envergonhados. Por isso, se purificaram e trouxeram holocaustos ao templo do Senhor. Tomaram os seus lugares no templo, conforme a instrução da lei de Moisés, homem de Deus. Os levitas trouxeram sangue dos sacrifícios para os sacerdotes, que os aspergiram sobre o altar. Visto que muitas pessoas não haviam se purificado, os levitas tiveram de abater para elas o cordeiro pascal, a fim de consagrá-las ao Senhor. A maioria dos que vieram de Efraim, Manassés, Issacar e Zebulon não haviam se purificado, mas o rei Ezequias orou por eles e foi permitido que comessem a refeição pascal, embora isso fosse contrário aos requisitos da lei. Pois Ezequias orou: que o Senhor, que é bondoso, perdoe aqueles que resolveram buscar o Senhor, o Deus dos seus antepassados, mesmo que não estejam devidamente purificados conforme os padrões do santuário. E o Senhor ouviu a oração de Ezequias e perdoou o povo. Então os israelitas que estavam em Jerusalém comemoraram com grande alegria durante 7 dias a festa dos pães sem fermento. A cada dia, os levitas e os sacerdotes louvavam o Senhor com instrumentos ressoantes. Ezequias elogiou todos os levitas pela aptidão que demonstraram no serviço ao Senhor. A celebração prosseguiu por 7 dias. Apresentaram ofertas de paz e o povo agradeceu ao Senhor, o Deus dos seus antepassados. Toda a comunidade resolveu continuar com a festa por mais 7 dias, de modo que celebraram com alegria por mais 1 semana. Ezequias, rei de Judá, deu à comunidade 1000 novilhos e 7.000 ovelhas para as ofertas, e os oficiais deram 1000 novilhos e 10.000 ovelhas e cabras. Nesse meio tempo, muitos outros sacerdotes se purificaram. Toda a comunidade de Judá se alegrou, incluindo os sacerdotes, os levitas, todos que vieram na terra de Israel, os estrangeiros residentes em Israel que vieram para a festa e todos que moravam em Judá. Houve grande alegria em Jerusalém, pois a cidade não via uma celebração como essa desde os dias de Salomão, filho do rei Davi. Então os sacerdotes e os levitas se levantaram e abençoaram o povo, e Deus, da sua santa habitação nos céus, ouviu a sua oração.